Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula de hoje falando de uma temática muito importante, que é referente ao nosso conteúdo de Geografia da População, mais especificamente falando aí a população brasileira. Então, eu gostaria de destacar contigo aqui alguns momentos que são importantes. Importantes por quê, professor? Importantes porque vão nos auxiliar na compreensão desse nosso conteúdo de forma objetiva. De repente você deu uma lida no seu conteúdo, pintou uma dúvida, então esse é o momento de você estar tirando aí, sanando esses momentos de dúvida, beleza? O primeiro aspecto que eu gostaria de falar com você é que o Brasil hoje ocupa a 5ª posição do país mais populoso do mundo, levando em consideração aí seus aspectos econômicos, políticos e etc. Mas isso é um processo histórico que vem pelo menos desde o século XV, aí com a colonização portuguesa. Gostaria que você entendesse que a partir da colonização portuguesa nós vamos ter um início de uma mistura étnica branca representada pelos europeus e indígenas representada pelos povos originários, nativos, que entraram em contato com essa população branca, iniciando aí o seu incremento populacional. Só lembrando que as descobertas, entre aspas, europeias, sobretudo aqui no continente americano, no caso do Brasil, entende-se que os portugueses, ao viajarem, estavam determinados a encontrar rotas alternativas para as Índias. O que isso tem a ver, professor? Tem a ver com o seguinte, é que a partir desse entendimento, imaginava-se que tivesse chegado às Índias. Por isso a denominação índios. Mas o que nos interessa a partir desse momento é entender que essa denominação índio é também uma parte do processo de colonização, o que vai, por sua vez, camuflar uma múltipla culturalidade que até então existia no Brasil. Então nós temos aí uma diversidade étnica representada por diversos povos nativos, e aí eu gostaria que você acompanhasse aí nesse pequeno mapa que eu vou mostrar para você. Nesse mapa você encontra aí os povos Tupi-Guarani, o povo G, Pano, Aruaque, Cariri, entre outros povos que, a partir desse mapa que você está visualizando, você consegue entender que a denominação índio, na verdade, é uma denominação europeia para conquistas territoriais, amenizando a grande diversidade étnica que o Brasil possuía nesse momento. Você sabe que nesse momento existiam pelo menos 7 milhões de indígenas habitando o território brasileiro. A denominação índio, portanto, é um processo de colonização que vai camuflar essa diversidade, facilitando aí a extensão territorial europeia. Bom, avançando mais um pouco, nós entramos aí no século XVI e no século XIX. Você vai ter vários tipos de economia, e aí eu destaco para você a economia do açúcar, por exemplo, aí no Nordeste brasileiro, com a introdução de uma nova prática de trabalho, que vai ser a prática de trabalho a partir da mão de obra escrava, negros trazidos do continente africano. Só abrindo parênteses, quando os portugueses iam até o continente africano, eles não iam em busca de escravos, eles iam em busca de pessoas que, a partir desse processo, tornaram-se objetos de uso para o trabalho escravo, portanto. Então, avançando mais um pouco, a partir do século XIX, nós temos uma economia muito importante também no Brasil, que é a economia do café, marcada aí principalmente na região sudeste do Brasil. Então, a partir dessa economia do café, algumas coisas começaram a surgir no Brasil. Por exemplo, o avanço de novas áreas produtivas, o avanço do agronegócio e também um incentivo para que o Brasil pudesse buscar uma modernidade. O que você vai ter a partir do século XX, com o início da industrialização, você vai ter aí os ex-escravos sendo libertos, mas de certa forma ficando à mercê nos grandes centros urbanos, como o Rio de Janeiro, que estava cada vez mais se modernizando, sofrendo um processo estético, onde essa estética não cabia mais o ex-negro ou os descendentes de escravos estarem ali habitando. E aí essa população acaba sendo marginalizada. A partir desse momento, é legal que você compreenda, meu querido, que nós temos, portanto, um tripé de formação étnica no território brasileiro.
uma formação de influência indígena, branca e negra. Se você quiser acompanhar de forma mais aprofundada, você tem um livro chamado O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro, que ele revela, tá? Ele vai revelar que a população brasileira possui 3 matrizes culturais, a indígena, a branca e a negra, fundamentais para o nosso processo de entendimento da população brasileira. Meus queridos, a partir desta década, quer dizer, a partir deste ano de 2020, o Brasil apresenta um decréscimo no crescimento populacional. Isso quer dizer que uma característica de nossa população hoje é uma população que está envelhecendo, o Brasil, portanto, enquadrando-se dentro dos países de cabeça grisalha. Esse é o nome, o termo que se utiliza. O número de jovens está diminuindo e a expectativa é que até em 2040, segundo o último dado do IBGE de 2016, é que o número de jovens diminua por conta de diversos fatores, mercado de trabalho, dificuldades de emprego, enfim, e o número de pessoas idosas cresça dentro dessa característica populacional. Bom, existem também outros aspectos que devem ser levados em consideração nesse processo. Nós sabemos até o momento que existe uma parcela da população que historicamente foram marginalizados a partir de um desenvolvimento político e econômico que muitas vezes privilegiou uma elite branca, até então os que comandariam, né, os setores fundamentais do desenvolvimento brasileiro. O que eu estou querendo dizer com isso, meu queridinho, é que quando nós falamos de populações historicamente marginalizadas, nós hoje, sobretudo a partir do século XX, XXI, no qual nós encontramos hoje, vão emergir diversos tipos de políticas públicas para tentar sanar essas problemáticas. Nós estamos falando, portanto, da própria cidadania, do próprio direito à cidade, do próprio direito à educação, às coisas públicas, a boa parte dessa população que historicamente estão à margem desse desenvolvimento. Meu queridinho, nós estamos falando, portanto, de populações indígenas, populações quilombolas, ou seja, descendentes dos antigos escravos que vieram trabalhar no Brasil e tudo mais. E, a partir desse momento, entender como, por exemplo, as universidades, que são espaços historicamente elitizados, burocratizados e que facilitam muitas vezes o acesso de uma elite branca, dificultando, por um outro lado, o acesso à população negra, à população indígena. Daí nós temos vários tipos de sistemas que vão contribuir para facilitar o acesso dessa população que historicamente ficaram à margem desse desenvolvimento. Bom, nós temos também aí o surgimento do conceito de cidade, o direito à cidade. Lembrando aí que logo no início da industrialização brasileira, meados do século XX, nós temos aí uma industrialização que, por sua vez, precisa de uma urbanização para tentar fazer com que essa indústria tenha uma infraestrutura de base suficiente para a sua disseminação. Então, a partir desse momento, a urbanização do Brasil ela está fortemente ligada ao setor financeiro, que, por sua vez, ao setor estético de uma urbe, aonde não cabe mais negros nem indígenas habitarem os centros. Portanto, estão às margens. As primeiras periferias, favelas, baixadas do Brasil vão surgir a partir desse conceito de estética urbana, né? Então, quer dizer o seguinte, professor, quer dizer que no decorrer do desenvolvimento da população brasileira, nós vamos ter uma distribuição populacional desigual? É isso? Exatamente. Nós vamos ter um desenvolvimento de uma distribuição da população brasileira de forma desigual, que obedece o mercado, que obedece uma estética de urbanização e que muitas vezes já acarreta uma série de preconceitos. De repente, um filme bacana para você assistir seja o filme Cidade de Deus, né? Cidade de Deus conta a história de um local extremamente marginalizado, de uma favela no Rio de Janeiro, onde você encontra uma população de descendentes de escravos que, a partir dessa estética da urbe do Rio de Janeiro, começam a ser cada vez mais marginalizados.
Você pode também procurar em alguns sites mais recentes e verificar. Com a problemática atual, as periferias são as mais prejudicadas. Isso acontece a partir de várias intencionalidades do poder público que estão perversamente ligados aos interesses econômicos. Meus queridos, qualquer dúvida você pode entrar em contato, estamos por aqui, beleza? Até a nossa próxima aula. Um abraço.